Olá, meus queridos amigos e clientes. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou advogada especialista em direito do trabalho. E hoje eu vou falar para vocês sobre 3 modalidades de rescisão do contrato de trabalho: o pedido de demissão, a rescisão por culpa recíproca e a rescisão por comum acordo. Sobre o pedido de demissão, geralmente eu aconselho a todos os empregados, antes de pedir demissão, consultar um advogado para ver se você não pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho com fulcro no artigo 483 da CLT. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala sobre todas as hipóteses de rescisão indireta. Por isso que é viável você consultar um advogado antes para ver se realmente é válido entrar com um pedido de rescisão indireta ao invés de pedir demissão. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas a partir do momento que você está pedindo demissão, você está consentindo com a sua saída da empresa. A partir deste momento, você perde o direito a várias verbas rescisórias que você poderia receber caso entrasse com um pedido de rescisão indireta. Quando o empregado comunica à empresa sobre a sua intenção de sair, geralmente a empresa pede que o empregado escreva uma carta de próprio punho, declarando ou não os motivos que o levaram a fazer esse pedido. Eu aconselho você a pensar muito antes de tomar essa decisão. Às vezes, no calor do momento, na emoção de uma discussão com um superior hierárquico, o empregado acaba querendo chutar o balde e pedir demissão. Eu não aconselho. Essa conduta não é aconselhável, porque depois que você escreve uma carta de próprio punho, dificilmente algum juiz irá acolher a sua reversão da demissão. Normalmente, caso o empregado seja dispensado sem justa causa pela empresa, ele recebe o aviso prévio. O aviso prévio, eu vou explicar brevemente, é um prazo que a empresa tem que dar para o empregado antes do desligamento total da empresa. Esse aviso prévio pode ser indenizado, ou seja, a empresa dispensa o empregado no dia e paga o aviso prévio, ou a empresa pode fazer o empregado cumprir o aviso. No caso do pedido de demissão, é o contrário, é o empregado que tem que dar um aviso prévio para a empresa, comunicando a empresa da sua saída com um prazo mínimo de 30 dias, justamente para a empresa se reorganizar e poder contratar outro empregado, ver o que ela pode fazer. Então, caso o empregado peça demissão, você tem que ter ciência que, se você não der o aviso prévio, esse aviso prévio será descontado da sua rescisão. No caso da dispensa sem justa causa, além do aviso prévio, o empregado tem direito ao saldo de salário do mês, ao 13º salário proporcional, às férias vencidas, às férias proporcionais acrescidas de 1/3, tem direito à indenização de 40% sobre o FGTS, tem direito ao saque do FGTS e, dependendo do tempo de serviço, também tem direito a se habilitar ao requerimento do seguro-desemprego. Eu falo se habilitar ao requerimento do seguro-desemprego, pois o seguro-desemprego é um benefício pago pelo governo e, para a concessão, depende de vários requisitos que serão analisados pelo órgão do governo competente. Não é um direito adquirido, tudo será analisado caso a caso. Ocorre que, a partir do momento que o empregado pede demissão, ele só recebe as férias vencidas, as férias proporcionais e o 13º salário proporcional. Ele não consegue sacar o FGTS, não tem direito à indenização de 40%. E também não pode se habilitar ao requerimento do seguro-desemprego. Por quê? O seguro-desemprego geralmente é uma parcela que é paga quando o empregado está desamparado, quando ele não tem nenhuma outra fonte de renda. O pedido de demissão geralmente presume que o empregado está com uma nova oportunidade de emprego, já tem um emprego em mente, ou então vai começar um negócio, vai virar profissional autônomo.
Do contrário, caso ele peça demissão por conta de alguma falta gravíssima que a empresa está cometendo, ou então pelo fato de que a situação de trabalho tornou-se insustentável por abusos, atrasos de pagamento, é caso de rescisão indireta. Por isso que eu falo, antes de pedir demissão, consulte seu advogado para ver se não é caso de rescisão indireta. Então, esse pedido de demissão tem que ser seriamente analisado, sob pena de você perder o direito de receber as verbas rescisórias, de forma que ele não possa mais se arrepender, porque depois tentar entrar na justiça para reverter um pedido de demissão com uma carta lá de próprio punho, você mesmo declarando que não tem mais a intenção de continuar no contrato de trabalho e depois arrepender, é extremamente difícil. As declarações de vontade prestadas de próprio punho valem como prova contundente da intenção do empregado. Então, o juiz, quando vê um documento desse, dificilmente irá te dar a rescisão indireta ou anular o seu pedido de demissão. Agora, eu vou falar sobre a rescisão de comum acordo. A reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, criou o artigo 484-A, que contempla a rescisão por comum acordo. Nesse caso, empregado e empregador entram em um consenso e fazem uma rescisão por acordo. Não é aquele caso típico que fala assim, vou fazer um acordo aqui com você e devolver a multa de 40%, você me devolve 40%, deposita para mim e eu faço a rescisão como se fosse sem justa causa. Isso não existe. Essa hipótese, apesar de ser bastante comum, ela é ilegal. Não tem previsão na lei sobre essa devolução da multa de 40%. Então, por isso, de forma a tentar evitar situações não previstas em lei, a reforma trabalhista trouxe a rescisão de comum acordo de forma a prezar também pela autonomia da vontade das partes. Se uma das partes quer romper o contrato, está muito tempo na empresa, a empresa tem a boa vontade de poder fazer um acordo com ele para ele pelo menos receber metade das verbas rescisórias devidas, assim deve ser feito. Só que essa rescisão por comum acordo depende do aval da empresa. A empresa tem que aceitar o acordo. Não é suficiente o empregado querer fazer esse acordo, a empresa tem que aceitar. Dessa forma, a partir de um consenso entre as partes, faz-se um contrato de rescisão por comum acordo. Nesse caso, as verbas rescisórias são da seguinte: o empregado recebe o saldo de salário do mês, o aviso prévio é devido na proporção de 50%, ele recebe o 13º proporcional, as férias vencidas se houverem, as férias proporcional, ele recebe somente 20% da indenização sobre o FGTS total depositado no contrato de trabalho, relembrando que o normal na rescisão sem justa causa é 40%, então ele está recebendo a indenização de 40% pela metade, ele tem direito somente a 80% do saque do FGTS e perde o direito de se habilitar ao seguro-desemprego, também seguindo a mesma lógica do pedido de demissão, porque geralmente quando o empregado faz esse tipo de acordo, ele já está com outro emprego em mente, então ele não tem necessidade de ser amparado pelo benefício do seguro-desemprego no momento, pois, repito, ele é pago pelo governo. Ao meu ver, essa é uma modalidade excelente de rescisão contratual e deve sempre ser buscada antes de entrar na justiça. Por quê? Porque dessa maneira existe uma proporcionalidade entre os desejos do empregado e os desejos da empresa. Ninguém sai no prejuízo. Então, mais uma vez, é muito importante que você consulte o seu advogado e veja se é viável fazer esse requerimento da rescisão de comum acordo na empresa. Eu ressalto que essa rescisão de comum acordo somente é válida caso haja um instrumento, um contrato específico falando sobre essa rescisão de comum acordo assinado pelo empregador e pelo empregado. Agora vou falar sobre a culpa recíproca, onde existe tanto a culpa do empregado quanto a culpa do empregador no momento da rescisão contratual. Ocorre que o fato que enseja a ruptura contratual tem que ser contemporâneo, ou seja, o momento em que é verificada a culpa da empresa tem que ser no mesmo momento que é verificada a culpa do empregador.
Posso citar como exemplo a seguinte hipótese. No caso dos vendedores balconistas de farmácia, alguns têm a responsabilidade de vistar medicamentos controlados. Ao meu ver, essa atribuição não é correta, porque somente o farmacêutico, segundo a resolução 585 do Conselho de Farmácia, somente o farmacêutico formado, tecnicamente formado, pode conferir receitas de medicamentos controlados. Então, a empresa, ao determinar que o vendedor balconista de farmácia, sem qualificação técnica, com menos que uma escolaridade média completa, faça essa atribuição, está agindo na transferência dos riscos do empreendimento nas costas do vendedor. Caso o vendedor pegue uma venda de medicamento controlado, ele vai lá, confere a receita do cliente, leva para o farmacêutico vistar, o farmacêutico vista a receita, só que ela está errada. Depois o cliente volta para reclamar, fala que consumiu o medicamento errado, passou mal. Nesse caso, se a empresa punir somente o vendedor, se o vendedor tomar uma justa causa ou receber alguma medida disciplinar, como suspensão, advertência por conta dessa venda errada, pode-se avaliar a possibilidade de estar configurada a culpa recíproca. Por quê? Além do empregado realmente ter a atribuição, de conferir a receita também passou pela conferência do farmacêutico. Então, a culpa também é da empresa. Nesse caso, configura a culpa recíproca ao invés de configurar a justa causa. Por isso que eu falo, a falta tem que ser concomitante, tem que ocorrer na mesma oportunidade. Concluindo, eu acabei de falar para vocês 3 modalidades de rescisão contratual. Além dessas, existem também a justa causa, o pedido de rescisão indireta e a dispensa também sem justa causa, que é quando a empresa dispensa o empregado sem justificar. Nesse caso, ela tem que pagar a integralidade das verbas rescisórias, conforme eu falei no começo do vídeo. Por isso, um conselho que eu dou para vocês é sempre consultar o seu advogado de confiança, que ele vai te passar qual a melhor opção para finalizar o seu contrato de trabalho, caso essa seja a sua intenção. Fechou.